Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje numa live muito especial, uma live que vai falar da acessibilidade para a pessoa surda, com duas convidadas maravilhosas. Uma é a Maria Inês da Silva Vieira, que está há 40 anos na área, e a Daniele Cruz, que também é super especial, intérprete, professora, educadora, pedagoga. E eu queria já passar a palavra para elas explicarem como é que elas entraram nesse mundo, nessa comunidade surda, quais foram as tendências que as levaram e essa carreira toda delas um pouquinho para nós entendermos. Depois a gente entra nos assuntos específicos. Marinês. Daniela. Queria agradecer o convite da Inês e da Rafaela para poder participar dessa live. Eu trabalho em torno de, eu não consigo ver, de 4 anos com surdo? 20 anos com surdos. Estou há quase 8 anos na DERDIC, trabalhando como professora de surdos aprendizes. Eu não fiz a tradução do seu. Então, queria explicar para vocês, né, o motivo da gente ter começado fazendo língua de sinais, para a gente poder, Rafaela, mostrar para as pessoas um pouquinho do que é que o surdo sente todos os dias, né, porque ele fica excluído da comunicação no português oral. E essa sensação que vocês tiveram por alguns minutos é o que ele vive diariamente, né, se não 24 horas, 18 horas por dia. E agora voltando, né, para eu responder sua pergunta, Rafa, na verdade, eu me interessei pela educação de surdos, mas primeiramente como professora, eu queria ser professora, só que na minha época todo mundo queria ser professora, então eu ficava pensando que eu devia escolher uma coisa que as pessoas precisassem mesmo, que eu pudesse fazer a diferença, porque as minhas amigas todas seriam professoras e as minhas contemporâneas. Eu não sabia muito bem o que escolher. Então, o que eu pensei? Eu vou conhecer para ver, mas, na verdade, que eu acho que é a sensação que muita gente tem é que a pessoa que tem um déficit visual tem mais problemas, né? E todo mundo fica preocupado porque ele não vê. E quando eu fui conhecer a Derdic em 78, eu percebi que não era bem isso, que o surdo não tinha como entrar no português porque ele não estava ouvindo o que estava se dizendo. Ele não pode, como eu pensava, e todo mundo muitas vezes até hoje pensa, ele enxerga, ele vai ler, ele vai escrever. Só que como você pode entrar numa língua a qual você não tem acesso? Então, foi aí, em 78, que eu percebi que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar, porque naquela época a gente tinha um método que se chamava oralismo, que trabalhava só a oralização do surdo. E então isso trouxe algumas dificuldades para eu conseguir entender o que acontecia na educação, e eu aprendi com os próprios surdos, que na hora do intervalo lá na Dergic, porque eu já trabalhava na PUC, eu vi um rapaz digitando e falando, e aí ele me explicou que era a língua de sinais, e a gente foi se comunicando, e foi aí que eu comecei a aprender e me dedicar à área. Longa história, né? Eu queria explicar a todos que, às vezes, eu faço algumas lives e eu costumo publicar embaixo os comentários das pessoas. E hoje, em respeito à comunidade surda que está nos acompanhando, nós não vamos publicar na tela para não ficar um excesso de informações.
Então, nós somos 3 pessoas conversando e fica mais complicado. Queria registrar aqui uma presença super importante para essa comunidade também, a Sabine Antoniali Arena Vergamini, que é diretora do SES, e eu queria que vocês explicassem também. Esse é um assunto muito importante, as escolas para surdos, que eu queria que eles continuassem a explicação. Ela chegou lá nas escolas e agora, como é que é? Explicou as dificuldades. Você não se nasce, a pessoa não nasce sabendo falar em Libras, sabendo falar português, nada disso. Então, que bom Sabine está aí. Sabine é uma sobrinha de coração, nossa, né? Então, em 78, eu comecei a aprender a língua de sinais, porque durante a aula eu percebi que os alunos não estavam entendendo nada que a professora dizia. E esse rapaz, que havia vindo do Rio, tinha estudado numa escola que era usuária de língua de sinais, né? Então, tinha como língua primeira de educação era a língua de sinais, e ele, então, passava o que ele conseguiria entender na aula por meio de língua de sinais. E aí eu comecei, então, a me dedicar, né, tendo como objetivo melhorar a educação de surdos. Então, comecei a lutar por direitos, por acesso à educação, então eu comecei a aprender língua de sinais, mas em 78 não se acreditava que era uma língua. Então, o que acontecia? A gente aprendia os sinais isolados e colocava na estrutura da língua portuguesa, o que é totalmente inadequado, porque a nossa língua tem uma base auditiva oral, e a língua de sinais tem uma base visual e espacial. Então, elas não têm a mesma estrutura. E aí, então, isso eu só fui aprender com a Lucinda Ferreira Brito, a partir de 85, quando ela publicou as pesquisas dela, e das quais os sujeitos eram o Ricardo Nakazato e o amigo dele, o José, que infelizmente já faleceu. Então, meu segundo professor, primeiro foi Juscelino, o segundo professor foi Ricardo Nakazato. E foi ele que me trouxe a língua de sinais com todos os seus elementos que a gente não acreditava que existia. Então, o que, que a gente fazia? Chamava de comunicação total, usava o sinal correspondente à palavra na estrutura do português e complementava aquilo que a gente não percebia, completando com outros sinais. Isso para o surdo não fazia nenhum sentido, né? E isso eu fui aprender com o Ricardo Nakazato. A partir de 89, ele entrou na Derdic e a gente já usava sinais, só que na estrutura do português. Então, foi ele que, como primeiro surdo, né, professor dentro de uma escola de surdos, que trouxe para a gente essa possibilidade de língua. Ele sofreu bastante, porque ninguém acreditava que era uma língua. Então, eu devo muito a essas pessoas que me introduziram nessa área, e principalmente o Ricardo, que eu falo que foi o melhor livro que eu podia aprender, né? O da Lucinda e ele como pessoa. As pessoas têm uma impressão do lado de fora, bem longe, que é a língua Libras é uma soletração. Eu queria que você explicasse um pouco mais, porque a maioria das pessoas que nada conhece sobre isso pensa que tem que aprender a soletrar. E acho que não é bem assim, pelo que eu tenho entendido, tenho estudado com vocês, perguntado. Obrigada pela oportunidade, Rafa. Então, como é uma língua que tem suas próprias regras, né, sua estrutura baseada no visual e no espacial, ela tem uma gramática específica e separada e independente da língua portuguesa. Então, a partir daí, eu comecei a entender que a gente tinha que ter uma proposta de educação bilíngue, que foi o que o Ricardo me ensinou, e aí a gente começou a pesquisar e começamos a introduzir o bilinguismo na Derdic. O que acontece? Quando a gente fala bilinguismo, para nós é assim, língua portuguesa oral e escrita, ou oral e escrita, e o inglês ou oral ou escrito, ou seja, de mesma modalidade. Para o surdo é um pouco mais complicado, porque a gente está falando de bilinguismo, só que é um bilinguismo onde ele tem que ter
a primeira língua como língua de sinais, que é aquela que vai lhe dar acesso ao conhecimento, acesso ao mundo. Porque antes desta língua, ele não tem como acessar conhecimento, ele está fora do mundo, ele está fora da língua. Então, é por isso a importância de uma escola para surdos e que ela seja bilíngue, né? E a Sabine começou mais ou menos na mesma fase que eu, também lutar pelo bilinguismo no Rotary, e continua até hoje, né? E eu, na Derdic, eu saí da sala de aula, mas estou agora tocando o programa de Libras, fazendo parte de uma equipe. Então, o que acontece? A criança surda, se a gente pensar em nós mesmos, quando a gente é pequeno, se a gente tem um pai que fala inglês e uma mãe que fala português, a gente vai ser naturalmente bilíngue, convivendo com as duas línguas dentro de casa, né? Do contrário, quando a gente aprende mais velho, como que a gente aprende? A gente tendo um conhecimento metalinguístico da língua mãe, da língua portuguesa no nosso caso. Para a gente aprender o inglês, a gente já conta com um conhecimento metalinguístico onde você pode fazer as relações. Então, por exemplo, eu sei que no inglês, então, o adjetivo vem antes do substantivo, então eu tenho que usar amarelo carro e não carro amarelo. Então, é assim que a gente usa esquemas para aprender uma segunda língua. No caso do surdo, então, se a gente oferecer essa língua para ele desde o nascimento, que é o que acontece na maioria dos países, logo que o bebê é diagnosticado surdo, ele vai para o implante coclear e para a língua de sinais. As duas coisas ocorrem simultaneamente, uma não elimina a outra. Então, essa criança vai ter um desenvolvimento linguístico e vai se tornar um sujeito da linguagem na mesma faixa etária, com as mesmas fases das crianças ouvintes. Então, quando a gente fala em bilinguismo, se a gente não oferecer uma boa primeira língua para essa criança, ela não vai ter condição de construir a segunda língua. Eu vou dar um exemplo simples, desculpa, que é o que eu costumo dar, que foi um insight que deu, e aí eu já não consegui pensar em outra coisa, mas vai ficar bem claro. Eu vou levantar para vocês verem como é que é a diferença. Então, por exemplo, se eu falar em português, né, sinalizado, em bimodal, eu falaria assim: o menino caiu da bicicleta. Quem não entende Libras, vai achar que está perfeito. Mas, olha a diferença, porque eu estou falando, vocês estão entendendo, mas eu não vou falar. Olha como o surdo vai ver a minha sinalização. Eu não falei que é visual e espacial? Então, ó, o menino caiu de algum lugar, uma altura que não sei se é um telhado, se é uma mesa. E como é visual e espacial, o menino está aqui com as duas perninhas dele, dá para ver, né? Ele está caído aqui. Se eu peguei a bicicleta e eu não levantei o menino para andar, eu passei por cima dele. Aí o surdo falava para mim assim: nossa, coitado, o menino machucou, o menino morreu. Nossa. Então, esse é o problema de comunicação que advinha dessa coisa de você falar e sinalizar. Então, dá para entender o quanto é diferente uma língua da outra e que se ele não tem essa primeira língua, desculpa, viu, Dani? Se ele não tem essa primeira língua, tá acostumada, né? Se ele não tem essa primeira língua, como que ele vai conseguir construir uma segunda? Aí, o que as pessoas falam? Ai, o surdo não sabe escrever. Como é que pode ser brasileiro e não saber escrever? Ele vai lá e escreve: cinema, eu ir. Por que ele fala assim? Porque nós, professores, não dominamos a gramática da língua de sinais suficientemente bem para oferecer para ele esses elementos que são visuais, que existem, mas que desconhecemos, porque infelizmente a má formação dos professores para darem aula para surdo, acontece essas dificuldades de não conhecer a gramática. Então tem tudo lá. Então, por exemplo, quando eu falo para você assim, Rafaela, você sabe isso já. Qual é o seu sinal?
Então, parece que eu simplifiquei, não parece? Porque eu só fiz isso, mas eu fiz aqui, de mim, ó, de mim para Rafaela. Quer dizer que tá ao contrário, para Rafaela. Então, qual é o seu sinal? Ah, mas olha a minha expressão. Uma expressão de interrogação, de pergunta, né? Então, o qual é está no rosto. O seu sinal esse é sinal. Se eu dirijo para Rafaela, é o seu. Se eu dirijo para Dani, é o dela. Se eu dirijo para mim, é o meu. Então, a direção e o espaço dão os elementos gramaticais que a gente não enxerga e a gente acha que o português tem e que a língua de sinais não tem. Só que tem tudo. Infelizmente, as pessoas não sabem. E aí está a grande dificuldade do surdo mergulhar no português, né, com uma qualidade melhor. O problema nosso é a educação. Você tocou num assunto que me levou a vários questionamentos e tenho pensado nisso. E, na minha impressão, daqui de fora, é que não basta colocar um intérprete na sala de aula que o problema está resolvido. É o mais comum, é o que as pessoas pensam. Ah, agora passou a lei que tem que ter intérprete em sala de aula, tem intérprete na televisão. Isso resolve o problema do surdo. Eu penso que tem mais que isso. Queria que vocês explicassem. Eu não estou deixando a Dani falar, né, Dani? Pode falar, Dani, aí a gente troca os Eu papéis de deixo você vocês. falar um pouquinho, né? Não tem problema, não tem problema. Bom, então, eu como professora acabo gostando, como eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, acabo, faz a pergunta, eu disparo a falar, gente, mas vocês podem me interromper, por favor. Então, o que acontece? A Lei 10.098 do ano 2000 já trouxe a questão do direito do surdo à interpretação. Foi uma lei que a gente lutou muito, foi em 2000, mas a gente lutou muito tempo antes. Eu já trabalhava na DERDIC desde 79 e trabalhava na FENES com a Silvia Sabanovite, que hoje trabalha na Secretaria Estadual do Direito da Pessoa Deficiente. E aí foi uma luta muito grande que a FENES conduziu junto com a comunidade surda e todas as escolas de surdo, e a gente conseguiu essa lei 10.098 que dava direito do surdo ter intérprete. Agora veja você, de 2000 para a gente poder chegar a dizer para você que a gente conseguiu pelo menos os intérpretes para aquele aluno que já tinha Libras e era incluído no ensino regular ou numa graduação, a gente teve muita dificuldade. Na nossa casa mesmo, na PUC, a gente teve a primeira aluna que pediu intérprete em 2000, em 99. Então, eu, junto com dois amigos meus intérpretes, o Joel e a Simone, a gente fazia um revezamento e fazia interpretação para ela. Só que ela era uma aluna que tinha língua de sinais. E isso só foi acontecer nas outras universidades mediante processos. Porque os surdos só foram conseguir entrar na universidade em torno de 35, 40 anos de idade por conta desta lei. E a estes surdos, eu quero lembrar vocês que eu estou me referindo àquele surdo que tem, que é de nascença, que a criança nasceu surda, ou perdeu a audição antes de adquirir a língua oral, né, a língua portuguesa, e então ele não teve acesso ao aprendizado do português via oral a oral. Então, ele, desde pequeno, era uma criança que estava no mundo de uma forma visual. Sorte daqueles que conseguiram ter contato com escolas de surdos que já usavam uma comunicação total naquela época, em 78, 79, e entre eles a Associação de Surdo, FENES, foi colaborando para que eles fossem começando a entrar na língua de fato, que ainda que não se acreditasse que era a língua. E aí a gente vai ter, então, um grande problema, porque a nossa luta continua, e em 2005 a gente consegue fazer o decreto 5626, que dá direito ao surdo a ter a educação bilíngue, né? Isso em 2005, e até hoje a gente pode dizer que são muito poucos os espaços de educação bilíngue. Então, a gente vai ter nesses espaços a possibilidade do quê? De incluir a criança na língua, dela ser capturada por uma língua e ela se tornar sujeito. Por quê? Em torno de 90% das crianças que nascem surdas ou perdem a audição antes de adquirir uma língua, eles são filhos de pais ouvintes.
e, portanto, não tem a língua de sinais em casa, como a gente tem um filho, um sobrinho, e a gente vai colocando ele né, no espaço de interlocutor, como sujeito de linguagem. A criança surda só vai se poder fazer sujeito de linguagem e ter acesso ao conhecimento na medida que ela tiver contato com essa língua, que ela for capturada por ela, né, mediante a presença de um surdo adulto né, normalmente uma parceria boa, o surdo adulto e o professor ouvinte que usa a língua de sinais, e aí essa criança vai ter a língua. Agora, o que a gente teve depois da Lei na Perspectiva Inclusiva, a partir de 2009, é que a propaganda do MEC qualquer escola próximo da sua casa vai estar preparada para receber seu filho surdo. E não é bem assim. Olha, eu não vou me atrever a dizer das outras diferenças, né, da deficiência intelectual, do autismo, mas com relação à surdez, é um problema muito grande, por quê? A criança está incluída no espaço da sala de aula, mas muitas vezes ela está vivendo uma inclusão cruel. Por quê? O professor está lá falando, as crianças estão falando, e ele, sendo pequeno, criado numa família ouvinte, ele não teve acesso à língua de sinais, ele não sabe que ele é surdo, ele não entende o porquê que todo mundo vai fazer uma coisa e ele fica para trás, e aí está todo mundo fazendo parte de um grupo e ele está excluído. Então, para esta criança, o ideal é que ela possa ser acolhida numa escola bilíngue, aonde ela vai ter acesso à língua de sinais, e por meio dela, e aí cada um vai ter o seu tempo, ela vai poder, então, entrar na língua portuguesa, na escola ainda bilíngue, que vai fazer, então, essa ponte, como a gente falou. Então, o verbo, ele tem a flexão, que combina com o gênero, combina com o tempo, né, passado, futuro, e isso tudo ele vai aprender na escola bilíngue de surdos, e aí ele vai poder, então, ser incluído, sim, numa escola regular, porque ele já tem a língua de sinais, o intérprete, sim, vai fazer um efeito, e aí ele vai estar já dentro do português. Se ele não estiver dentro do português, não vai resolver a inclusão. Ele tem que estar circulando já pelo português. Essa é a nossa posição, né, Dani? Dani, quer complementar alguma coisa? Fala um pouco. Bem verdade isso aí. Você vai fazer? Ai, botou. No Brasil, a gente vê muito essa realidade, como a Inês comentou. Eu tenho experiência muito próxima, né, de um rapazinho que eu conheci aos 6 anos, e que a família toda era ouvinte, não sabia sinais, e ele era perdido. Foi para uma escola de ouvinte e... Você chamou? Eu queria registrar a ilustre presença da Priscila Gaspar, que é a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, que está nos acompanhando aqui. Obrigada, Priscila. Bem-vinda, Priscila. E outras pessoas que estão gostando muito, e quando tiverem perguntas, eu vou pedir desculpas, interromper e passar para vocês. Tranquilo, perfeito. Então, eu acompanhei essa criança, né, que assim, quando eu conheci ele, 6 anos perdido, não tinha língua de sinais, porque a família não sabia, né, a língua de sinais, ele não entendia nada que estava acontecendo à sua volta, foi para uma escola também de ouvinte, onde ele ficava perdido, completamente perdido, né, sem significado nada que ele estava vivendo ali. Então, a gente vê a dificuldade, né, até mesmo de contato com ele que a gente teve logo de início, por causa disso. É muito difícil, e hoje em dia as pessoas ficam nessa assim, põe numa escola de ouvinte, ainda tem essa ideia de que parece como se a fala pegasse, né? Que ele consegue, vai aprender, ele tá lá, dá conta, e vai uma hora como se fosse mágica, né? Então, ele precisa realmente da língua. Foi necessário a gente fazer esse processo, né, de ensinar a língua de sinais, dele ter contato com pessoas da comunidade surda, com surdos que sabiam a língua, para assim ele poder se identificar como surdo, se identificar como pessoa, sujeito mesmo, e ali participar, né? Seja também, né? Da escola, como também na família, né? Estamos aqui com alguns comentários. A Ana Cláudia Navarro diz que o filho dela é surdo, e seria bom que todos soubessem disso que vocês estão explicando.
A Vânia Chagas também mandou um oi, que ela está assistindo, e muitos amigos aqui, a Mariana, a Nete, Marta, Marco, Jane. Por enquanto, estamos agradecendo muito a participação e podem mandar os questionamentos e os comentários que eu vou repassando para todos. Sim, verdade. A Daniela falou uma coisa importante, juntando com o que a Inês tinha explicado, essa dificuldade da pessoa adquirir cidadania, porque ser cidadão brasileiro todos somos, mas exercer a cidadania é algo muito diferente, é ter os seus direitos preservados, você exercer os seus direitos, suas garantias individuais, porque todos são iguais perante a lei, porém cada um tem a sua diferença, respeitadas as suas desigualdades e diferenças. E esse é um problema muito sério. Vocês falaram muito em escolas. Nós temos, a minha pergunta, falamos de duas, do SES, da DERDIC, e nós temos escolas especializadas, escolas bilíngues, escolas que se dedicam a essa explicação, desde os pais, os parentes, até a própria criança e o adolescente, ou há uma falta disso? Pode vir, Inês. Infelizmente, a gente tem um processo histórico aí que vem depois da educação na perspectiva inclusiva, que infelizmente a maioria das escolas do Brasil se tornaram centros de apoio à inclusão para fazer o AEE, que é o atendimento educacional especializado, indo nas escolas que têm surdos incluídos. E essas escolas, enquanto escola, foram desativadas em termos de grupos de primeiro a nono ano, educação infantil, ensino básico de forma geral. Aqui em São Paulo, a gente teve o privilégio de contar com o apoio na época, eu não sou política, não estou fazendo propaganda de partido nenhum, mas eu tenho que fazer um agradecimento público, que a gente teve do nosso lado então, secretário da Educação e o prefeito de São Paulo, o Kassab, junto com o Schneider, que nos apoiaram e foram contra o MEC, junto conosco, no nosso movimento de surdos, da comunidade surda, e a gente conseguiu manter as escolas municipais daqui de São Paulo, que eram na época chamadas escolas especiais para surdo, a gente conseguiu manter todas elas abertas. Então, a gente, diferentemente dos outros estados e municípios, não foram desativadas as escolas de surdo, muito pelo contrário, elas continuaram existindo, existem até hoje, né? Mas, infelizmente, pelo fato de se divulgar que do lado de casa vocês vão ter um atendimento bom para o seu filho, nem todo mundo acaba buscando porque desconhece essa dificuldade do surdo, que não é como a Dani falou, colocar perto de outras crianças ouvintes que falam e vai pegar como se fosse uma doença e vai sair falando. Não é isso, né? A gente já comentou um pouco aqui. Então, em São Paulo, diferentemente dos outros municípios, a gente tem essas 6 escolas municipais. E tem também a DERDIC, que é particular, o Santa Terezinha, que é também uma escola particular, que foi a primeira escola fundada aqui em São Paulo e responsável pela disseminação da língua de sinais, né, no estado. E aí a gente tem também, não é São Paulo, mas é Cotia, né, que é a escola especial de crianças, da escola do Rio Branco, da Sabine, que a gente falou agora, a gente desculpa, do SES, Rio Branco. Então, a gente tem essas 6, mais essas 3, e a gente tem agora algumas escolas polos. Nas escolas em que é dito ou é indicado que tem esse apoio para essa comunidade surda, eu também vejo que faltam outros tipos de inclusões. Por exemplo, nós estamos passando esse momento de pandemia, um momento muito difícil, em que a comunicação é muito feita por internet, nós temos fato concreto, que a educação à distância não está indo bem, as pessoas têm problemas financeiros, não têm internet, não tem sequer um aparelho adequado para... Porque isso precisa de um computador melhor, um celular melhor. E essa inclusão digital alcança essa comunidade surda? Ou também são excluídos como os pobres, como
as pessoas de menor qualificação de renda, embora nunca menores, ao contrário, são populações imensas, grandes, que precisam de mais atenção. Também há essa exclusão digital? Ou essa dificuldade digital? Eu acho que a gente tem os dois lados aí. A questão da comunicação do surdo melhorou muito no sentido de que antigamente a gente tinha que ter um telefone que escrevia para chegar até o outro lado, e demorava muito, e depois a gente lutou para ter, quando teve os celulares, para eles se conversarem, mesmo sendo de empresas diferentes, foi uma luta demorada. Então, hoje, o surdo tem acesso ao mundo pela internet. O WhatsApp, o Instagram, esses aplicativos ajudaram muito os surdos a se desenvolverem, porque conhecendo a cultura dos outros lugares, sem precisar estar indo até eles. Então, uma comunicação mais rápida, mais efetiva. Então, a gente teve esse boom de internet, tudo foi muito bom nesse sentido para a comunidade. Mas, pensando na questão educacional, a gente tem muitas dificuldades. Inclusive, a DERDIC está numa campanha junto com a Dorina Noil e junto com o Instituto Jô Clemente, para a gente poder trazer um pouco mais de doações, porque com essa pandemia a gente também deixou de receber auxílio, né, para a Escola de Surdos da DERDIC, para a gente tentar conseguir planos de internet e iPad para as crianças poderem enxergar os sinais, porque no celular, para a criança pequena que está adquirindo língua, é muito complicado. Os movimentos ficam imprecisos. Então, a gente tem uma dificuldade de incluir todas as crianças, todos os nossos 150 alunos da DERDIC e os pacientes surdos também, para ter acesso a todas as atividades que são propostas, né? Então, isso é um problema. Então, a gente precisaria de ajuda do governo até, né? Porque é uma coisa que está, uma pandemia que está atingindo a todos. Então, a gente está com essa grande dificuldade, porque as pessoas que estão conosco na DERDIC, eles são de vulnerabilidade social. Então, é um problema, assim. A Daniela Oliveira Torati está aqui participando e dizendo que vocês são incríveis, vocês duas. Nós temos uma pergunta aqui. Se surdo é o termo certo, ou seria falar deficiente auditivo? Bom, tem uma questão aí que acho que vale a pena explicar. Tem visões diferentes, né? As pessoas que estudam a área da surdez do ponto de vista pedagógico e social, e a própria comunidade surda, entende que surdo é uma questão de identidade, é uma questão de pertencimento. Então, é uma comunidade minoritária que tem um direito específico, um direito à língua e é uma cultura especificamente visual e espacial. Então, eles preferem ser chamados de surdos, porque para eles a questão, quando você se refere à palavra deficiente, é mais ligada à pessoa que tem um déficit de audição. Isso para eles. Atualmente, então, o surdo se referia a uma comunidade minoritária que tem direito a uma língua. Hoje em dia, as pessoas estão usando o termo surdo que fala, surdo que ouve, que são os surdos que conseguiram aprender oralização, ou são implantados, ou porque tiveram outras condições financeiras para desenvolver melhor. Mas, para a comunidade surda, é deselegante chamar de deficiente auditivo. O certo é surdo, é uma questão de identidade, de língua e de cultura. Priscila Gaspar está dizendo que é preciso criar um currículo bilíngue, seguido de metodologia baseada na educação bilíngue de surdos. E até o momento, nenhuma escola de surdos apresentou isso. A gente está avançando nesse. Agora a pergunta é minha. Nós estamos avançando nessa luta? Estamos avançando para essa conquista? Obrigada pela pergunta, Priscila. A gente trabalhou junto mais de 20 anos, eu e a Priscila, e hoje ela está lá em Brasília, longe, e eu sei que ela está lutando para montar esse currículo que nós começamos a escrever quando estávamos na educação infantil da DERDIC. Eu acho que ainda falta muito para a gente conseguir chegar lá, por quê? A gente tem algumas questões que dificultam muito. Por exemplo, a gente lutou pelo intérprete para o surdo conseguir chegar numa universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado.
Como a Priscila tem o doutorado, o mestrado, o Ricardo tem mestrado, mas a gente conta nos dedos os nossos amigos surdos que são usuários de Libras, que têm o mestrado ou o doutorado. E o que acontece? A gente tem uma dificuldade que é os concursos públicos, por exemplo, a gente vai fazer um concurso, a gente faz na nossa primeira língua. O surdo não. O surdo vai lá fazer um concurso para ser um professor de escola de surdos ou de escolas inclusivas, que incluem crianças surdas, e eles têm que fazer na língua portuguesa. Ainda que a gente venha lutando, a gente acha agora que com a Priscila lá a gente vai conquistar muitas coisas, e esperamos que seja uma delas. O concurso deveria ter a possibilidade do surdo fazer em língua de sinais. E aí haver uma banca para se escolher as pessoas que vão dar aula para surdos, ou seja, pessoas fluentes em língua de sinais. E que é mais fluente do que o próprio surdo? Aquele que teve, né, a língua de sinais desde pequeno. Então, a gente vai ter uma dificuldade grande, que são os surdos que estão correndo atrás de uma formação para trabalhar em escolas municipais e estaduais, mas não conseguem por conta da questão do concurso. Então, eles são só contratos anuais. Então, um ano estão numa escola, outro ano podem não estar. E é uma outra questão de cidadania. A pessoa fez um concurso, passou no concurso, ela tem direito a todos os benefícios daquela carreira que é prevista em legislação. Uma carreira profissional pública estadual, municipal, federal, que seja qualquer das 3 esferas. Se passou no concurso, tem direito de ter os mesmos benefícios e obrigações dos outros funcionários. A Thaís Oliveira está parabenizando o trabalho da Daniela, da intérprete, e a Juliana, eu não sei se vou pronunciar certo, Frost também está dizendo que é maravilhoso trabalhar nessa equipe da DERDIC. Saudades de todos eles. E aí, Rafa, a gente estava falando do concurso, né? Realmente, se ele passa no concurso, ele vai ter que ter esses direitos, que às vezes eles passam também e são barrados. Mas o grande problema, a grande luta nossa antes disso, é que os concursos promovam acessibilidade na primeira língua. Então, eu vou fazer a mesma prova que o surdo, só que a dele vai ser em língua de sinais. As questões, a prova toda filmada. Então, seria uma coisa que ajudaria muito a gente progredir mais ainda nas escolas que a gente pode dizer que sejam bilíngues, né? Que tenham os professores surdos juntos com os professores ouvintes. Sobre isso, estou com uma pergunta aqui por outra rede social, a pessoa está nos acompanhando. Essas escolas de surdos são especializadas, evidente, as 6 municipais, por exemplo. Se seria possível a inclusão de alunos ouvintes desde pequenos, junto, para eles aprenderem esse convívio com a comunidade surda, com os alunos surdos, e também serem bilíngues. Bom, isso é um sonho que a gente tem há muito tempo, e quem está me ouvindo e me conhece sabe que a gente luta pela inclusão a Dani está até rindo, da disciplina de Libras nas escolas regulares, que era o jeito da gente poder começar a formar turmas de surdos e ouvintes juntos, né? É uma luta que já vem desde 2000, quando a gente fez a Condicissura, a Priscila, a Silvia, que estão me ouvindo aí, todo mundo vai lembrar disso. E a gente vem lutando por isso. Se a gente tivesse conseguido isso lá em 2000, hoje a gente teria uma possibilidade muito tranquila de poder fazer isso. Agora, a criança que tem um irmãozinho ouvinte, né, o surdo que tem um irmão ouvinte, ele poderia estar frequentando a escola de surdos, porque tanto faria, né? Tanto as crianças ouvintes sem parentes surdos, sem nada, se eles estivessem incluídos na língua, eles teriam um professor surdo, né, do mesmo jeito que a criança surda, todos se entenderiam. Ou então, no caso de estar ainda adquirindo, tem propostas bilíngues, né, em escolas regulares, que funciona assim, a professora ouvinte e o professor surdo, dando aula ao mesmo tempo. Então, as crianças vão aprendendo, vão circulando pela língua, e tem que ter a disciplina de Libras, porque se a gente tem várias horas dedicadas à língua materna do país, como o português, né, gramática e análise sintática, aquilo tudo que a gente tem, também tem que ter o mesmo aprendizado da língua de sinais depois de adquirida. Eu diria mais, por exemplo, entrar num currículo municipal, um exemplo, a língua
brasileira de sinais, porque a gente tem que estudar inglês, tem que estudar espanhol muitas vezes, e a língua brasileira de sinais é nossa língua brasileira, e faz parte da nossa vida, do nosso país. E outra coisa é explicar para as pessoas que não estão acostumadas a esse convívio, que essa é nós estamos tratando da língua brasileira de sinais. Cada cultura tem a sua, e isso é uma coisa legal de a gente informar. Bem lembrado, Rafa. Olha, a Priscila tá esclarecendo que o decreto 9.518/18 garante a videoprova em Libras para concurso. Ai, que bom, que excelente notícia, Ai, obrigada. nem fale, Ele vai obrigada, virar Priscila. lei, esse decreto precisa, como disse a Priscila, esse decreto precisa virar lei federal. Isso mesmo, porque só assim a gente vai conseguir. Muito bom. Muito bom. Então, eu falo com a Priscila lá, a gente vai conseguir várias coisas, graças a Deus. Então, essa questão que a Priscila levantou é muito importante, porque os amigos surdos que vêm de outros países ficam encantados com as nossas leis. Só que aí, às vezes, a gente não consegue fazê-la sair do papel se não tiver, né, um decreto ou se não for uma lei federal. Então, isso já vislumbra, né, um bom futuro aí para a gente ter certeza de que vai acontecer. Muito bom. O Cauê, que está junto com a Ana Cláudia, está dando os parabéns para a amiga Dani e para a professora Inês. Agradeço, Então, agradeço, muito bom. Pode falar, Rafa. Nós estávamos naquele ponto de incluir também como ensino de línguas nas escolas comuns e explicando que tem muitas coisas que são divulgadas que parece que são da língua brasileira de sinais, mas não são, são línguas estrangeiras, em filmes, etc. Queria que explicasse. Está até rolando, eu já te perguntei isso, rolando na internet um sinal aí para proteger as mulheres, que na verdade você me explicou que não é da língua brasileira, é alguma outra língua de sinais estrangeira. Isso mesmo, bem lembrado, Rafa. A nossa língua brasileira de sinais, ela veio para o Brasil em 1857, na verdade, o brasileiro já tinha sua língua de sinais, porque a língua de sinais sempre existiu na medida em que tivessem dois surdos e que se convencionasse sinais, só não era considerada língua. E aí, para dar início, né, à nossa língua, a gente teve o professor francês, que Dom Pedro II trouxe da França, e com ele, então, ele trouxe a língua francesa de sinais, que foi, digamos assim, a nossa língua mãe, língua de sinais, diferentemente do português de Portugal, que era a nossa língua mãe, e se transformou na língua portuguesa brasileira, né? Então, a gente tem a nossa origem na língua francesa de sinais. Porém, na hora que ela chegou aqui, né, no INES, na escola, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 1857, ela se mesclou com os sinais que eram usados pelos surdos brasileiros, que, pelo fato de não terem conhecimento de mundo suficiente, cultura educacional falando, eles não tinham muitos sinais, então os sinais franceses vieram trazer o significado, e aí depois, então, a comunidade surda foi criando, né, os sinais e convencionando a língua de sinais. Alguns sinais são internacionais também, são popularizados. Sim, eu vou chegar nesse ponto. Então, a gente até tem alguma semelhança nas línguas que tiveram como língua mãe, assim, de origem, a língua francesa de sinais, como o próprio Estados Unidos, né, mas muito diferente da língua inglesa de sinais, que teve uma outra origem. A língua gestual portuguesa, ela é totalmente diferente da língua brasileira de sinais, porque também teve uma influência de outro país, e não da França. Então, a nossa língua brasileira de sinais, ela tem a ver com a questão nossa, de cultural, do regionalismo, né, da nossa cultura brasileira, e da mesma forma cada país. E aí outro dia, a Rafaela me mostrou um vídeo que dizia que a mulher que estivesse passando por violência, qualquer tipo de violência que fosse, deveria fazer este sinal, que para quem conhece é o B e depois fechado, fechar a mão. Na verdade, eu consultei o Daniel Choi no dia e ele me explicou que eu achei que era da língua americana de sinais e é da língua canadense de sinais. Então, não é da nossa língua.
Que a Quer língua dizer brasileira... que se uma mulher surda ou quiser falar com alguém surdo, pedir um auxílio e fizer esse sinal, a pessoa que é acostumada ou fala a língua, não sei se é fala que diz, né? Que se comunica pela língua brasileira de sinais, não vai entender o que ela está querendo dizer. Pois é, como também o Se sinal... eu quiser pedir um auxílio, sofrendo de alguma violência doméstica ou violência contra a mulher, fizer esse sinal para alguém que só se comunica em Libras, ela não vai saber que eu estou pedindo auxílio. Então, aí a gente pode consultar a Priscila, que está nos vendo, porque se você convencionar isso como um sinal, que a gente fala mundial, como você perguntou, e existe algum sim, que você conhece um e usa, né? Que é o Eu Amo Você, né? Esse é um sinal que é mundial, conhecido. Então, se isso ficar estabelecido pela comunidade surda mundial, né? World Federation of the Deaf, que é a Federação Internacional de Surdos, aí sim a gente pode dizer que todo mundo vai entender. Então, eu não sei se a Priscila já teve acesso a essa informação, se já virou realmente o sinal mundial. Eu desconheço. E os surdos com quem eu trabalho na DERDIC também. A Sulamita trazendo um recado, Morgan, dizendo que a Dani é a melhor professora que ensina com muito amor. Tem umas Obrigada, perguntas aqui. muito obrigada. E eu tenho o maior orgulho porque fui professora da Dani. E eu sou, é uma honra, assim, uma professora amada, amada, que eu admiro profundamente. Muito, muito, muito. E hoje é minha Aprendi colega, muito. Rafaela. Tá vendo que maravilha? A gente trabalha junto. A gente aprende. Muito orgulho também. A Jane está dizendo no curso de serviço social, ela teve uma matéria optativa em Libras, e ela se encantou no TCC. Isso é muito importante. Gostaria que não fosse tão optativa, gostaria que fosse como a gente estava falando. E no nível municipal, a gente está no ano eleitoral municipal. E quais os pleitos? O que a comunidade precisa? O que a educação para surdos, acessibilidade precisa buscar? Que nós vamos renovar a Câmara, provavelmente há essa tendência, temos muitos pré-candidatos. Qual é a necessidade de melhoria no nível, numa esfera municipal? A Dani, mentira, desculpem, a Priscila já trouxe uma excelente notícia no nível da esfera federal. E na municipal, o que a gente pode fazer? A gente teria, assim, muitas coisas para dizer, mas eu espero que dessa vez a gente conquiste mais espaços. Por quê? A comunidade surda, e eu junto, e as pessoas que lutam com a comunidade surda, a gente já foi muito usado para angariar votos. Porém, depois que a pessoa se elege, não nos recebe, acaba nos esquecendo, né? Então, a gente gostaria de ter candidatos na próxima eleição que pudesse, de fato, entender o que significa a necessidade de uma educação bilíngue, né? Melhorar as escolas municipais de surdos, porque o que acontece? Devido à questão do concurso que a gente estava falando, que o professor surdo não tem a possibilidade de fazer o concurso na sua primeira língua, ele muitas vezes fica impedido de ser professor nesse espaço. Então, ele vai ser contratado como instrutor anualmente. Pode ser que ano que vem consiga de novo o contrato, pode ser que não. E isso é prejudicial para as crianças. É um plano de carreira municipal. Só não se sinta, ou não, a comunidade surda não se sinta diferente ou menosprezada, porque isso acontece, esse exemplo acontece com vários eleitores. Alguém que veio, que vai resolver o esgoto da sua rua, que vai resolver a baderna do som fora do horário naquela rua, zeladoria urbana, enfim, muitas foram as comunidades que estiveram, assim, que acreditaram numa certa plataforma, numa promessa e que não foi, a pessoa foi eleita e não foi cumprida. É importante, sim, a gente mudar isso agora, mas esse ano eleitoral é o ano para vocês fazerem os pleitos municipais dessas questões. A questão da escola, da carreira municipal, sabe que
Ó, a escola municipal é muito dedicada aos primeiros anos de estudo. E as outras escolas, que são as estaduais e as federais, são mais para alunos já Ensino adolescentes. médio. Assim, o grande boom da escola municipal é mesmo a criança, desde a Educação creche. básica. É. Isso. E vocês precisam dessa organização e marcar compromisso com os pré-candidatos e cobrar. Vamos buscar pré-candidatos que sejam conhecidos de vocês e cobrar, fazer uma plataforma séria. Temos aqui a Juliana dizendo que você é uma professora de excelência, Inês, e a Beth Pedrosa dizendo que vocês duas são grandes referências de educação. Duas professoras maravilhosas, dizendo a Anitta Pedrosa. É importantíssimo, é super importante que isso seja cada vez mais falado, comentado, discutido. Como eu falei no início da live, da nossa apresentação, nosso bate-papo, a sociedade em geral, que está longe, só vê ali o intérprete na telinha, não se interessa muito, não percebe muito o que está acontecendo, acha que está tudo resolvido, que algumas leis já resolveram todos os problemas. E a gente tem que passar para frente, que falta muito. E hoje nós temos outros problemas mais sérios. Assim, a surdez que está junto em certas crianças, certos seres adoentados, acometidos com outras doenças, com outros problemas. Não estou falando de problemas ou doenças, estou falando de diabetes, qualquer, até que assim, pré-adolescente já com pressão alta, sofrendo das pressões sociais, desse problema que ele tem de comunicação. E isso precisa ser cuidado de uma forma mais ampla, na minha opinião. Que a educação e a saúde para os surdos, especialmente na primeira infância, é algo inestimável, algo que não pode ser deixado de lado, ou a sociedade não pode ficar achando que já está tudo resolvido. Fez umas leizinhas ali, está resolvido. Queria a opinião de vocês. Essa foi a minha opinião, né? Não sei se tenho, se a percepção que eu tenho está correta. O que acontece quando a gente fala de intérprete, Rafa, é que, assim, apesar da gente ter a Lei de Libras 10.436 de 2002, do decreto que eu falei, a 5626 de 2005, quando o MEC se comprometeu a criar cursos que possibilitasse boas formações para o intérprete e para professores que quisessem dar aula para surdos, a gente, infelizmente, tem muito poucos espaços de formação. Então, os intérpretes deveriam ter melhor formação, né, para que ele pudesse realmente dar conta de interpretar qualquer tipo de evento, né, e de tema. Só que, assim, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um apoio realmente do governo para esse tipo de formação. Então, cada um vai em busca da sua formação, e nem todos têm a possibilidade de ter uma boa formação. E a melhor formação é o quê? Além de um curso, claro, esse curso deveria ter professores surdos. O contato com professores surdos, com pessoas usuárias de língua de sinais que são surdos, são uma boa possibilidade de você aprender a língua de sinais. E no caso de você querer ser intérprete, vou aproveitar para fazer um merchandising aqui. Modéstia à parte, nós temos um curso excelente de língua de sinais na DERDIC, que é feito com a nossa unidade do COGEAI, da PUC de São Paulo, onde todos os nossos professores são surdos. Nós temos 15 professores surdos, né? E eu, durante muitos anos, fui a coordenadora desse curso, fui eu que criei, e nós temos professores surdos excelentes, que isso faz muita diferença na qualidade de interpretação. A gente tem só 3 anos, deveria ter mais, né, a nível de graduação, a sequência, e a gente espera que a gente tenha isso, né, porque a gente tem só a Universidade Federal de Santa Catarina fazendo isso, e ela, então, as federais que têm vontade, que têm disposição e que têm pessoal humano para fazer isso, eles orientam. Então, a Universidade UFABC, hoje é um dos espaços onde está tendo esse tipo de formação, que é o Letras Libras, e em São Paulo, basicamente, que eu conheço é isso. E...
a Jane Alves está dizendo que o TCC dela será sobre a evolução dos surdos na educação e consegue falar um pouquinho sobre esse tema. E diz que tem um professor surdo na Unicid que é ótimo profissional. Ai, que bom. Eduardo Sabanovite? Acredito que sim. Nós temos Eduardo Sabanovite, tio da Priscila. Nós temos excelentes professores surdos. O problema é que muitas universidades não os contratam, porque ou não tem mestrado, ou não tem doutorado. E como a gente pode exigir uma coisa que a educação, não ofereceu para o surdo? Eles estão agora conseguindo ser doutores, ser mestres, né? Então, muitas universidades preterem o surdo, deixam ele para trás e contratam um ouvinte porque tem um título de doutor ou um título de mestre, mas da língua mesmo não entendem, né? Então, a gente tem excelentes professores surdos, talentos brilhantes que não estão sendo bem aproveitados, infelizmente. Eu vou assustar, vocês já passaram 55 minutos de uma live deliciosa com vocês duas. Ai, meu Deus. Nem Meu filho parece. agora fala assim, mãe, você está falando demais, mas eu não aguento. Nem parece. Ó, eu queria que vocês falassem alguma coisa, cada uma, vamos trocar, quando uma fala, a outra interpreta, se for possível, Ok. para cada uma dar a palavra final e dizermos que este ano estamos comprometidos com buscar essa luta. E o ano que vem nós temos que começar a colocar isso em prática. Carreira para professor, verbas para as escolas especializadas, bilíngues, e tentar ver se a gente consegue colocar no currículo da educação infantil a língua brasileira de sinais. Inês? Quer a Dani primeiro? Você fala, Dani, porque senão eu não consigo enxergar direito os sinais. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? As pessoas não compram essas brigas, as pessoas, é como você falou, Rafaela, de que as pessoas olham de fora e falam assim, eu acho bonitinho, eu acho muito lindinho, tá tudo certo. Já tem vários lugares, porque agora eu vejo um monte de intérprete, e as coisas não são bem assim, né? A gente tem muita conquista ainda a vencer, a adquirir ainda muitas coisas, e assim, a importância, como isso pertence ao nosso país, né? A Libras é brasileira, é a nossa segunda língua, e é fundamental que a gente vejam essas pessoas que necessitam dessa língua para estar incluída na nossa sociedade, para poder contribuir com o nosso país, contribuir e poder fazer escolhas para a própria vida, a gente dando oportunidade a elas, né? O que é direito, a gente fala muito, os direitos de oportunidade para todo mundo, a democracia é todo mundo ter as mesmas oportunidades, ter os direitos, né? E se a gente não dá a oportunidade deles, eles passam a não ter esses direitos, e aí não alcança coisas e ficam à margem da sociedade, né? E são muito capazes, tanto quanto nós, não somos menor do que eles em nenhum momento, né? Às vezes eu acho até que eles são muito melhores que nós, porque eles sobrevivem a gente, né? A gente dificultando a vida deles e eles conseguem se superar, então eles conseguem avançar, e então a gente agradece a oportunidade de poder abrir mais para as pessoas, né, essa discussão, colocar isso em pauta para as pessoas olharem um pouco mais para isso, para o surdo, para a identidade deles. Acho que é isso. Eu acho que a Dani falou tudo. Eu só queria lembrar aqui que a sociedade, como a Dani disse, falta muito conhecimento. E, na verdade, o que a gente gostaria é que, assim, fosse perguntado para o surdo, pelo governo municipal, estadual, federal, aquilo que é melhor para eles. Porque mais do que ninguém são eles que sabem. Ainda que eu me considere parte da comunidade surda, sou benquista por eles, sou muito grata a todos eles, Cristiano que está longe, Priscila que está longe, Daniel Choi, que é uma pessoa maravilhosa, todos os professores que trabalham conosco, se eu for citar aqui não vai dar tempo. Então, eu gostaria que essas pessoas consultassem o próprio surdo, porque é ele que sabe o que é melhor para ele.
Acho que tá bom. Muito obrigada, Dani, Inês. O meu perfil está aberto para vocês conversarem com todas as pessoas que participaram. E que muitos parabéns, muitos elogios a vocês duas e a forma que o assunto foi tratado e precisa ser continuamente tratado. Quanto a mim, eu acho que vocês podem contar comigo, porque eu tenho. E quem não tiver, pode conversar comigo através desse perfil, ou também da Inês, da Sabine. Eu tenho a honra de ser cunhada da Inês e tia postiça da Sabine, e a gente vai criando amor. A paixão delas é tão grande por isso tudo, que nós também vamos criando amor e tentando ajudar e fazer o possível, divulgar, fazer com que essas conquistas não sejam só lutas, mas sejam vitórias. Queria dar um abração em todos. Hoje é dia do amigo, todos os amigos, beijos e abraços. E essa corrente do bem tem que ser maior, melhor e continuar. Vamos em frente. Obrigada, Rafa. Obrigada. Tchau. Obrigada a todo mundo que estava vendo. A gente ainda tem?